Cúpula dos BRICS começa no Rio de Janeiro, com o Brasil colocando temas como saúde e inteligência artificial e meio ambiente como as suas prioridades. Mas, claro, uma tentativa importante de evitar uma anti-ocidentalização do grupo, já que países como China, Rússia e o próprio Irã hoje fazem parte da organização. Como que o Brasil vai lidar com isso, hein? Falar também, galera, sobre Elon Musk, que confirma a criação do America Party, garantindo também que os Estados Unidos hoje não representa mais uma plena democracia, entender exatamente por quê. E quais vão ser as consequências da participação desse partido já nas próximas eleições do ano que vem nos Estados Unidos, enquanto temos também uma proposta polêmica. Sim, um grupo de sheiks ali da região de Hebron, talvez uma das principais cidades da Cisjordânia, propõe a criação dos Emirados do Hebron e uma nova solução para a questão palestina que desconsidere a ANP, a Autoridade Nacional Palestina. E Israel está considerando, já que uma carta, que hoje representa cerca de 700 mil pessoas, foi enviada ao ministro da Economia. Será que essa proposta vai dar certo? Finalmente teremos a paz na Palestina? Como que é a proposta desses Emirados Árabes ou os Emirados do Hebron? Para finalizar, pessoal, falar também sobre a Ucrânia, que vai perder o acesso privilegiado a produtos agrícolas no mercado da União Europeia e, mais uma vez, reforço o que eu falo para vocês. Diplomaticamente falando, acredito que grande parte dos europeus apoia o Zelensky. Economicamente falando, aceitar um livre mercado com produtos agrícolas ucranianos? Não sei não, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não sabe, galera, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal, e nesse momento de queda do dólar, não é uma recomendação de investimentos, mas eu busco diversificar minhas posições, e utilizando a Nomad, que com certeza é mais didática, mais simples e tal, é o melhor jeito de fazer isso pelas taxas que são praticadas. A Nomad é aceita em mais de 180 países para você diversificar suas posições. Eu prefiro antecipar a compra de dólares do que gastar no cartão de crédito na hora, sabendo, sabe-se lá qual o valor que o dólar vai estar. E você tem acesso também ao cartão de crédito, que é dos melhores do mercado, já que vai te dando cashback dolarizado, pontos que não expiram e acesso a benefícios exclusivos que a Nomad e a Visa te oferecem, como, por exemplo, acesso ao Nomad Lounge. Então, se você quiser, galera, link aqui, ó, QR Code na tela, cupom RICARDO20, que vai te dar acesso a até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Sensacional, galera. Diversifica moedas na melhor plataforma e ainda ganha $20 de cashback. Tamo junto? Então, link na descrição e tem acesso à Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Beleza? Galera, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei pra vocês na introdução, começa hoje a Cúpula dos BRICS, sediada no Rio de Janeiro, dia 6 e 7, né, que vai ser a cúpula principal. Embora, claro, reuniões prévias tenham acontecido. A gente, por exemplo, a ideia dos BRICS é fazer uma declaração única conjunta, mais 3 outras declarações. E não ache que essas declarações vão ser discutidas somente em 2 dias. A gente fala de quase 100 reuniões prévias que já foram tratadas entre ministro do meio ambiente, ministro das finanças, ministro, enfim, né, das relações exteriores. Então já existe uma pré-cúpula que foi colocada há muito tempo. Ao mesmo tempo que a gente fala de uma cúpula que está um pouco esvaziada, já que lideranças como Pezeshkian do Irã não compareceram, e aqui estou colocando lideranças, não que você precisa gostar das lideranças, tá? Mas que são grupos, países importantes da organização. A China, né, com Xi Jinping também não, embora ministros tenham sido enviados. O próprio Putin também não compareceu, mas o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, compareceu. Mas a ideia é que as principais lideranças não compareceram a essa cúpula. E percebam que os BRICS, eles mudaram totalmente a sua configuração e a sua intenção em relação ao grupo inicial. A gente fala de um BRICS que nos anos 2000 o termo foi cunhado pelo Jim O'Neill, que era um representante da Goldman Sachs, que é uma agência de investimentos, colocando para os investidores americanos quais seriam os melhores países para você investir em um futuro próximo. E aí colocando que Brasil, Rússia, Índia e China representariam os países emergentes, os países do futuro, os países do século XXI. Esses países gostaram da alcunha, já que eles são países baleia, ou seja, tem grande quantidade de recursos, território grande, grande população, e começaram a fazer reuniões. Chamaram a África do Sul por intermédio dos chineses, criaram o NDB, que é o Banco dos BRICS, e pouco a pouco, principalmente depois da guerra Rússia e Ucrânia, foi se convertendo de um grupo que tentava pregar políticas econômicas comuns para um grupo de oposição ao G7, a um grupo que contesta essa visão dos países desenvolvidos e quer se colocar como a voz dos países emergentes. Ingressaram países como a Arábia Saudita, que ainda não aceitou formalmente o convite, mas Irã, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, a ideia de uma Indonésia, México e Colômbia sendo convidados, ou seja, a ideia dos países emergentes formando uma voz uníssona.
Só que, ao mesmo tempo que isso representa um peso importante, porque a gente fala hoje de um BRICS, que tem a maior parte da população mundial, que tem um PIB maior do que o G7, também traz uma série de dificuldades. Por exemplo, se a gente pensar o Brasil, que tenta colocar essa pauta de participação feminina na política, né, vai falar isso com o Irã, com a Arábia Saudita, que são os países novos. Então entende que é legal, porque do ponto de vista geopolítico ganha peso, a gente tá falando de um grupo hoje que representa grande parcela da população e da economia internacional, mas perde coesão. E aliás, com uma visão que eu diria que é muito mais anti-ocidental do que exatamente quando o grupo foi criado. E essa é a dificuldade do Brasil, porque o Brasil ele se coloca como um país, não em cima do muro, né, mas um país neutro, que tenta ser neutro nas relações geopolíticas internacionais. E convenhamos que, do ponto de vista político, a gente pratica uma democracia liberal ocidental que é muito mais parecida com os países ocidentais do que os países orientais. Dentro disso, o Brasil, por exemplo, não colocou como pautas para as discussões questões relacionadas, por exemplo, à guerra Rússia-Ucrânia, à guerra do Oriente Médio. Não, a gente vai discutir saúde, meio ambiente e inteligência artificial como pautas prioritárias. Não que o Brasil fale que não podem ser discutidos esses temas, mas serão discutidos em reuniões bilaterais. Por exemplo, Brasil e China vão fazer uma série de acordos, segundo o próprio Brasil. Brasil e Vietnã ontem, por exemplo, fizeram uma troca simbólica. O Brasil, por exemplo, mandou uma caixa de carne da Friboi para o Vietnã, e o Vietnã trouxe uma caixa de tilápias para o Brasil. É um simbolismo, né, de uma tentativa de aumentar as trocas comerciais com um país que é super importante do Sudeste Asiático, o Mercosul, o Brasil como um todo, né? Tenta se aproximar dessa região, porque hoje é o centro do capitalismo internacional, entende? Mas assim, reuniões bilaterais para discutir temas geopolíticos. Na cúpula dos BRICS, o Brasil vai focar, por exemplo, na questão de saúde. A gente tem o Padilha, por exemplo, que é o nosso ministro da Saúde, garantindo que o tema principal vai ser o combate a doenças negligenciadas, como tuberculose, malária, doença de Chagas, tal, que são doenças que, claro, né, cada um com as suas particularidades, mas exigem muito mais investimentos em saneamento básico, em acesso à água tratada, por exemplo, em questão de trazer alguma questão mínima de saúde pública, porque são doenças negligenciadas que são muito mais comuns em países vulneráveis. Os Estados Unidos, a gente sabe que os BRICS, querendo ou não, galera, tem uma certa contraposição com os Estados Unidos, e os Estados Unidos abandonaram a USAID, que fazia parte dessa campanha de financiamento também da saúde pública em alguns países mais vulneráveis, e abandonou a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, que também tinha essa pauta. Ou seja, os BRICS querem suprir essa demanda. Sobre a questão da inteligência artificial, o Brasil foi bem claro que ele quer evitar a imposição das grandes empresas, principalmente, claro, dos Estados Unidos. Então os BRICS vão fazer uma espécie, ou tentar fazer uma regulação da inteligência artificial, colocando que as informações e os dados são ativos econômicos e estratégicos, e, portanto, exige algum tipo de governança global, né? Ou seja, padrões mínimos de transparência e segurança. Mais uma vez surge o desafio de falar no modelo democrático ocidental, claro, né, falar de transparência e segurança. Claro que para os Estados Unidos também não dá para garantir, mas para países como Rússia, como China, como Irã, como Arábia Saudita, enfim, né, fica, tá vendo essa falta de coesão nacional. Sobre a questão, por exemplo, do meio ambiente, o Brasil esse ano vai liderar a COP30, que, aliás, também é uma reunião que pode estar esvaziada sem a presença dos Estados Unidos, com o Milei tecendo críticas, a questão das pautas, né, de mudanças relacionadas ao clima. Então o Brasil vai tentar fazer algum tipo de coordenação frente aos países para exigir financiamento dos países desenvolvidos, a pauta de investimentos em uma transição energética e uma coesão do grupo. Mas, mais uma vez, ressalto, falar em transição energética em países como Irã, como Rússia, como Arábia Saudita, que são lideranças da OPEP, liderança das maiores exportações de gás e petróleo do mundo, falta meio que uma coesão, entende? Mas, enfim, vai ser uma cúpula importante para representar a voz dos países emergentes. E aí, pessoal, vocês acham que a reunião vai ser produtiva ou não dos BRICS, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos também Elon Musk, mais uma vez comprando uma briga com o Trump e anunciando o que ele falou que ia fazer caso a proposta de One Big Beautiful Bill fosse aprovada, que é a criação do America Party, ou seja, o partido, não do Elon Musk, né, mas uma terceira via, como ele coloca. Nas palavras deles, ele foi muito duro, tá? Ele falou assim, ó, com margem de 2-1, por que ele fala isso? Porque ele fez uma enquete no X, que é a rede social que inclusive ele controla, e lembrando que, claro, uma enquete numa rede social, você tem pessoas do mundo inteiro que votam, tem pessoas que nem sabiam que a enquete estava acontecendo, é bem diferente de uma enquete, né, ou sei lá, um referendo nacional. Mas ele coloca que representa o anseio popular de 2-1, porque foi essa a proporção que teve,
E ele colocou que vocês querem e terão um novo partido. Porque ele falou que quando se trata de levar o nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos sob o sistema de partido único, não em uma democracia, alegando que os democratas republicanos levam os Estados Unidos à falência. Vai lembrar que ele fala que a proposta The One Big Beautiful Bill, que vai aumentar, não aumentar os gastos públicos, mas reduz tanto a arrecadação de impostos, que pode levar a um déficit econômico de 5 trilhões nos próximos anos, pode fazer com que os americanos vivam uma situação de armadilha da dívida, com aumento dos juros e prejuízos econômicos. Aí ele falou que hoje o America Party é formado para te trazer liberdade. Ele não deu detalhes ainda de como que vai ser esse lançamento oficial, mas falou que, claro, vai ser super divertido. Lembrando que Elon Musk, ele não pode ser o presidente dos Estados Unidos, então não se candidatará dessa maneira, mas ele pode ajudar a formar um partido, até porque convenhamos que recursos financeiros ele tem bastante. Na campanha, por exemplo, republicana do ano passado, né? Ele gastou cerca de 300 milhões de dólares. E ele pode fazer altos investimentos em candidatos do America Party para que ele consiga, por exemplo, ter a sua visão política colocada no Congresso americano. Só que daí, de novo, né, ele está se colocando como uma contraposição e falando até que o Trump não representa uma democracia para os Estados Unidos. O Elon Musk, ele tem projetos, ele tem contratos federais, principalmente da Tesla e da SpaceX, que são super importantes para suas empresas privadas. Imagine que você é um acionista, por exemplo, dessas empresas e sabe que o Elon Musk está comprando, por exemplo, briga com o Trump. Óbvio que isso pode trazer prejuízos para as empresas do Elon Musk, até do ponto de vista do mercado acionário dos investidores. Outro ponto, o Elon Musk falou que ia deixar de falar de política, que ia virar muito mais uma pauta ali da iniciativa privada, porque suas empresas estavam perdendo valor, ele estava perdendo a concentração. Vai falar de America Party de novo? É isso? Vai falar de uma nova participação política? Então, óbvio que isso pode afetar novamente a sua iniciativa privada. Mas lembrando que não é prejuízo somente para o Elon Musk, porque da mesma maneira que o Elon Musk depende do governo americano com os contratos federais e o Trump fala em cortar contratos e em deportar o Elon Musk, os Estados Unidos também dependem. A gente está falando, por exemplo, de uma praticamente guerra espacial, uma disputa pelo espaço, pela órbita baixa, que a gente precisa aí dos componentes ou das tecnologias da SpaceX. Os Estados Unidos acreditaram muito numa iniciativa privada, liderado por um único sujeito, né, um empresário, que, claro, era aliado, mas percebam que geopolítica é uma coisa muito instável, né? Então era aliado e agora pode ser um inimigo, só que depende hoje do Elon Musk para fazer o seu programa espacial. Se atrasar, porque hoje nenhuma outra empresa tem a capacidade, pelo menos em relação a custo-benefício, de fazer o que a SpaceX faz. Vai ficar perdendo tempo, então, com brigas enquanto Índia, enquanto China, enquanto Rússia, outros países crescem no seu programa espacial? É uma dificuldade. Então, de novo, pro ano que vem, the midterm elections, que vai renovar a Câmara dos Estados Unidos e pode fazer o Trump perder influência, ele já pretende participar. Como Trump não goza de grande popularidade, principalmente no sentido econômico, pelas tarifas, taxações, os democratas, ou talvez até o America Party, possa fazer frente aos republicanos na Câmara do ano que vem, fazendo o Trump perder bastante força política para 2026. A gente teve também, cara, uma proposta, isso foi trazido pelo The Wall Street Journal, ousadíssima. Existe uma cidade chamada de Hebron, que é uma cidade histórica na Cisjordânia, talvez, é difícil colocar grau de importância, né, mas uma das mais importantes da Cisjordânia, como Belém, como Ramallah, que é, eu diria, mais conservadora no sentido de nunca ter curtido muito as ideias da ANP, Autoridade Nacional Palestina, organismo, né, que foi criado ali depois dos acordos de Oslo do começo da década de 90. E ali você tem uma série de sheiks, uma série de famílias, uma série de clãs que exercem influência política e influência econômica. Embora, de novo, não sejam eles que controlam, mas eles têm uma influência econômica e política bastante significativa. É uma área que é controlada. Lembra que a Cisjordânia, depois do Acordo de Oslo, foi dividida em anexo A, anexo B e anexo C. Então, partes ali, né, as maiores cidades, são de fato da Autoridade Nacional Palestina, mas existe uma forte influência também do Estado de Israel, do ponto de vista militar e por aí vai. O que está acontecendo? Esses clãs, a gente fala, pessoal, hoje de 5 sheiks influentes na cidade de Hebron, querem o reconhecimento do Estado de Israel e se juntar aos acordos de Abraão. E esses 5 sheiks, eles contam com o apoio de outros 21 sheiks, segundo a própria reportagem, para que seja criado os Emirados do Hebron. A ideia é que essa cidade se dissocie da Cisjordânia, inicialmente só ela, mas isso pode aumentar no futuro, já que esses sheiks alegam que eles não se veem reconhecidos pela Autoridade Nacional Palestina, que é um grupo corrupto, que hoje nem
A própria liderança falou isso. O Yasser Arafat, que era a liderança da OLP à época da assinatura do Acordo de Oslo, nem sabe o que é a região de Hebron. O que ele conhece é fazer com que a Autoridade Nacional Palestina, organismo criado para a finalidade de formação de um Estado palestino, cobre impostos da gente, mas que dá anuência para movimentos terror, como o Hamas, que fica criticando a postura de Israel. Tanto que esses sheiks mandaram uma carta para o ministro das Finanças, o Nir Barkat, que já foi até prefeito também de cidades importantes de Israel, pedindo uma coexistência pacífica, alegando que esses Emirados do Hebron, que seria como se fosse uma espécie de país independente, que vai ser controlado por vários clãs, vários sheiks, várias famílias, alegando que eles criticam os acordos de Oslo, que eles inicialmente querem que 1.000 trabalhadores de Hebron vão trabalhar para Israel, para mostrar que pode ter uma coordenação pacífica, mas que pode aumentar para 50.000 e que eles vão combater ferozmente o terror dentro dos seus espaços. Ou seja, seria quase que o movimento das famílias ricas mais importantes se dissociando da Cisjordânia, pelo menos da liderança da ANP, inclusive com forças militares atuando no sentido de resistir a possíveis ações da ANP para conter essa insurgência, e que esses Emirados do Hebron, que seriam liderados por esses clãs, formariam o início do que seria não exatamente um Estado palestino, né, mas um Estado que reconheceria a existência do Estado de Israel. Aí ele fala, né, que a ideia, segundo os principais sheiks, é que todos os estados que são falidos do mundo árabe, dando exemplo do Líbano, dando exemplo, por exemplo, da Síria, do Iraque, do Sudão, do Iêmen, da Líbia, são uma série de conglomerados mosaicos religiosos e étnicos que tentam se fazer colocado em estados modernos, enquanto as principais potências do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Catar e Kuwait, são países que são controlados por famílias. E esses países, mesmo que sejam vistos pela comunidade internacional como ditaduras, deram muito mais certo com um alinhamento mais próximo com os Estados Unidos, com o mundo ocidental, ou até mesmo com Israel, eventualmente no futuro fazendo parte dos acordos de Abraão, do que estados que se vendem como estados mais democráticos e estados modernos. Ou seja, seria quase uma ditadura de clãs aí, né? Vamos colocar, tá? Essa carta, ela vem se tornando pública justamente para ver se os palestinos, eles se mobilizam, pelo menos ali da Cisjordânia, mais com essa ideia, e essa ideia se espalhe para outros espaços, como Belém e Ramallah, para formar esses Emirados, os Emirados de Hebron, e que podem se expandir para outras ideias. Esses sheiks, eles fortaleceram esse princípio, principalmente depois do dia 7 de outubro, já que eles veem que o dia 7 de outubro representa que nunca mais será possível a formação de um Estado palestino, porque Israel nunca mais vai autorizar. Então, teríamos a formação desse novo país que abandonaria a Autoridade Nacional Palestina. Professor, e você acha que isso vai dar certo? Então, a gente teve informações do Wall Street Journal que o ministro da Economia, né, teve acesso, pegou ali, mandou já para o Benjamin Netanyahu, mas ele vê com uma certa resistência, porque não sabe se isso seria aceito pela comunidade internacional, que, querendo ou não, reconhece a Autoridade Nacional Palestina como organismo que poderia ser a governança desse futuro Estado palestino. O Estado de Israel também mantém certas relações com a Autoridade Nacional Palestina, não são relações tão pacíficas assim, né? Mas tem relações. E Israel não talvez veja com bons olhos a ideia de uma série de famílias, uma série de clãs, formando um novo país, fragmentando a Palestina. Porque, beleza, que nem você fala, né? Geopolítica é uma coisa. Por enquanto, esses clãs, esses sheiks, alegam que eles têm um princípio de coesão em favor do Estado de Israel. Será que não vai faltar algum tipo de coesão política no futuro, porque algum clã vai querer dominar mais do que outro? Eles vão conseguir dividir exatamente em áreas de influência? Por enquanto, todos alegam que reconhecem o Estado de Israel. Depois que formar um Estado consolidado, eles vão continuar com esses princípios? Ou vão se unir para ser uma resistência também ao Estado de Israel? Entende? Então, talvez o Benjamin Netanyahu veja assim, com olhos de precaução, mas talvez seja uma das propostas de pelo menos parte ali da Cisjordânia, dos territórios palestinos, reconhecerem o Estado de Israel. Claro que a ANP e os palestinos, grande parte, alegam que isso é um golpe liderado por uma galera, por clãs, por sheiks, né, que dispõe de grande capital financeiro, talvez até investimentos externos de países ocidentais, para reconhecimento do Estado de Israel. Será que essa vai ser a solução? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, por mais que a Ucrânia conte com apoio internacional, é fato principalmente dos países europeus, claro, na Europa Ocidental, eu diria que apoio econômico nem tanto, né? Ou seja, apoio você desde que você não mexa com a minha economia. A Ucrânia, mais do que tudo, é uma potência agrícola em relação aos cereais, em relação até a alguns produtos como, por exemplo, açúcar, né?
Imaginem que a Ucrânia entre para a União Europeia e os produtos ucranianos tenham livre acesso ao mercado de países como Hungria, como Polônia, como França, países que reclamam até do acordo Mercosul-União Europeia por conta dessa concorrência agrícola. Por conta da guerra Rússia-Ucrânia, a União Europeia ela assentou a entrada muito mais livremente, né, com muito menos tarifas estrangeiras, tarifas alfandegárias, de produtos ucranianos, como uma forma de assistência econômica para a Ucrânia em meio ao conflito. Pois bem, galera, acabou, tá? A gente fala de sobretaxas agora que são aplicadas na casa de 70% a 80% sobre o trigo e sobre o açúcar ucraniano, além de outros produtos agrícolas. O que mostra, de novo, a Polônia, por exemplo, é uma grande apoiadora da Ucrânia e fala, por exemplo, que não quer, né, a expansão da Rússia e tudo tal. Teoricamente, deveria ajudar economicamente a Ucrânia. Será que os agricultores concordam com essa ideia? Percebam, economia, geopolítica à parte. A Ucrânia entrar para a União Europeia pode ser mais difícil do que parece. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.